Vamos lá, vamos tentar de novo aqui. O Bruno tá reiniciando os equipamentos dele lá. Voltamos. Essas coisas acontecem, né, com os caras de TI. O Bruno deve estar entrando aí novamente. A gente ativou o modo turbo aqui da nossa internet. E acho que agora vai dar certo. Olha o Brunão aí. É só o Pastor Vini entrar na live que o negócio começa a tretar, a imagem tremer. Vamos lá. O Brunão tá tentando entrar. A imagem tá escura. Tudo preto, mano. Ó, o PP tá tudo de boa. Tá vendo o Bruno, PP? É, eu não consigo enxergar o Bruno. Bom, vamos lá, né? É, é isso aí, mano. Vamos indo aí enquanto o Bruno tenta entrar na nossa live. Mas nós vamos falar aqui sobre um pouco do evangelismo profético. E hoje o nosso subtema é a importância do evangelismo para uma igreja local, para o pastoral, e quais são as dificuldades disso na atualidade hoje, né, em relação ao a pandemia que nós estamos vivendo, né, e o que a igreja ela tem sentido com isso. É o pastor Vini. E com tudo isso, né, a gente percebe que várias pessoas elas estão tendo dificuldades, né, de voltar às suas rotinas normais, né? A gente ainda tem vários casos aí de pessoas com Covid, e isso tem assustado bastante as pessoas, né? E a ideia é que a igreja ela possa combater, né, e desde fora das quatro paredes quanto dentro da igreja. E quanto isso é relevante para o tempo atual, porque a gente percebe que tem poucas pessoas indo para a igreja e a gente percebe que acaba que a gente tem que evangelizar essas pessoas, a gente tem que trabalhar a mente dessas pessoas novamente, dizer o que Cristo fez por elas, que elas podem crer no sacrifício de Cristo e através do sacrifício de Jesus, elas podem voltar às suas rotinas normais, elas podem frequentar a igreja e a grande questão é que nós estamos vivendo esse tempo, mas nós precisamos continuar trabalhando em prol do reino dos céus. Nós precisamos continuar evangelizando as pessoas, nós precisamos continuar pregando o evangelho, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas elas tenham fé, para que as pessoas elas continuem tendo a esperança em Deus, esperança num futuro que as coisas elas podem melhorar. E a grande questão é como que o evangelismo ele pode ser efetivo numa igreja local. Como que o evangelismo ele pode contribuir em meio à pandemia para que as coisas voltem ao normal. Nós percebemos que Deus usa várias formas para se comunicar com as pessoas. E eu vejo na igreja de Atos, ali logo quando Pedro
ele faz a sua primeira pregação, o texto vai dizer que as pessoas eram acrescentadas sem muito esforço. Por quê? Existia uma comunhão entre os irmãos, existia uma unidade entre os irmãos, era algo natural que acontecia no meio da igreja, os irmãos se ajudando um ao outro no partir do pão, um acolhia o outro. Então, a grande questão é que isso precisa estar presente dentro da igreja hoje. Talvez o irmão que você dava a paz do Senhor lá na sua igreja local está precisando de uma videochamada, está precisando de uma ligação, está precisando de uma mensagem no WhatsApp. E a pastora Thay está dizendo aí, existe evangelismo virtual? Existe, com certeza. Né? Hoje a gente consegue adaptar uma mensagem de uma forma virtual, transmitir pelo YouTube, pelo Instagram, né, como nós estamos fazendo aqui, e continuar pregando a mensagem do Evangelho. Né? A gente pode liberar palavras proféticas, enviar para as pessoas, e isso é algo incrível. Através das lives, nós podemos proclamar que Cristo ele é um Deus que ainda cura, que ainda liberta, que salva as pessoas, um Deus que se importa com as pessoas. Deus, de fato, ele se importa com as pessoas, ele se importa com você que está nessa live, ele se importa até com o Brunão, que não conseguiu entrar na live ainda. Bruno, Deus se importa contigo, eu acho que antes da gente acabar, você vai conseguir entrar nessa live aí. Né? Então, assim, eu acredito que nós temos que ser efetivos dentro da igreja, se preocupar com cada membro da igreja, com cada novo convertido, através dos discipulados, a preocupação. Jesus ele tinha uma preocupação com os discípulos. Jesus ele tinha um cuidado especial com as pessoas. Jesus ele se importava com as pessoas. Eu acredito que um evangelismo que gera resultado é um evangelismo que se preocupa com as pessoas, é um evangelismo que se importa com aquela pessoa que está com frio, com uma pessoa que ainda não teve as suas refeições principais durante o dia. Né? Então, assim, é aquele evangelismo que liga para as pessoas e pergunta se precisa de ajuda. Nós precisamos ser efetivos da forma que nós conseguimos com as ferramentas que nós temos hoje. Né? Então, assim, nós estamos empoderando as pessoas para dizer para elas que, olha, se eu consigo fazer, você também consegue. O mesmo Espírito Santo que existe dentro de mim, também existe dentro de você. Então, assim, você só precisa se mover. Né? Eu gosto muito do tipo de mensagem, que é uma mensagem, vamos dizer assim, progressiva, que ela traz uma introdução, uma história, mas ela vem progressivamente e ela vem triunfando, porque a história de Cristo é uma história que ela nos remete a algo que Deus ele está reinando, Deus ele está governando o mundo, Deus ele é soberano, Deus ele tem o controle do mundo na palma da sua mão. Ou seja, cada vida para Deus é importante, mas para que o evangelho ele chegue para todas as pessoas é necessário que a gente pregue mais. Pregue mais um pouco. Pregue. Não canse de falar de Cristo onde você estiver. Talvez muitos hoje não tenham a oportunidade de sair das suas casas, que talvez até a mãe proibiu de sair. Eu conheço muitas pessoas que a mãe proibiu de sair de casa por causa da pandemia. Mas as oportunidades, elas são criadas para que a gente fale de Jesus. Então, imagina aí a importância de você falar de Jesus na única oportunidade que talvez você tem no seu dia. Talvez você, no momento que você vai falar com o seu chefe, talvez no momento que você vai comprar pão na padaria, talvez é o único momento que você sai, né? Mas assim, eu queria entrar num assunto
aqui que me chamou bastante atenção, que está lá em João, capítulo 19, que quando vai dizer que quando Jesus ele foi crucificado, Pilatos foi lá e escreveu a seguinte mensagem: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E o texto vai dizer que ele escreveu em 3 línguas, hebraico, grego e latim. E se a gente for parar e prestar atenção, né, Pilatos não era cristão, mas Deus usou Pilatos de alguma forma para escrever aquela frase e colocar na cruz de Cristo. E o que eu acho interessante é que Deus ele usou até uma pessoa que não era cristã para evangelizar uma das pessoas que estava na cruz. Olha só que mensagem, olha só que algo extraordinário, né? Porque aquela pessoa, aquele ladrão que estava do lado de Jesus, ele olhou a mensagem na cruz e ele decidiu se arrepender do que ele tinha feito. E a frase que ele diz para Jesus é: olha, eu quero estar no seu reino. Quando você entrar no seu reino, que o Senhor me leve. Deixe eu entrar no seu reino. Olha só que mensagem, por conta de uma frase. Então, se a gente for traduzir isso e trazer para a nossa realidade, imagina o poder de uma frase. Talvez uma frase sua nas suas redes sociais pode mudar a vida de uma pessoa. Pode fazer com que ela aceite a Jesus. Pode ser que aquela pessoa que você não vê há muito tempo lá dentro da sua igreja, meu amigo, ela seja renovada, ela sinta uma alegria novamente de dizer realmente Deus é bom, Deus ele me ama de uma forma extraordinária, né? A gente tem que dar graças a Deus porque nós acordamos hoje. Nós temos que dar graças a Deus porque nós estamos vivos hoje. Nós temos que dar graças a Deus porque nós temos a oportunidade de falar de Jesus hoje aqui. Então, os caras estão aqui falando na live, salve perdoada, é Dimas o bandido. Olha aí, esse PP, como já dizia o profeta. Então, talvez aí, PP, através dessas paródias, isso pode converter várias pessoas, né? A gente crer muito que as nossas palavras, a forma como a gente prega, a forma como a gente fala, talvez através de um stories a gente consegue atrair uma dessas pessoas que talvez estão pensando em se suicidar. Talvez as pessoas elas estão de uma forma tão sedentas para ouvir a mensagem do Evangelho que elas estão sem rumo, elas não sabem para onde ir. E através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa rede social, cara, a gente consegue atrair essas pessoas para Cristo. Nós precisamos pregar o evangelho de uma forma mais eficaz. E o eficaz é o evangelho simples, puro, é dizer que Cristo, ele morreu pelos nossos pecados e nós estamos aqui, assim como aquele ladrão na cruz, ele em 45 minutos do segundo tempo, meu amigo, ele foi lá e aceitou a Jesus e conseguiu entrar no reino dos céus. Talvez é o seu vizinho, talvez é a moça da padaria, talvez é a moça do mercado, talvez é algum mendigo, é alguma pessoa que está sedenta, está querendo ouvir falar de Cristo. Olha o Bruno aí. Vai conseguir entrar, Brunão? Ligou aí, reiniciou os equipamentos? Ei, Bruno. Ei, quer mandar solicitação aí, mano? Olha o Pastor Vini aí. Esse Pastor Vini, ei, rapaz, é cheio da onda. Então, pessoal, na verdade, a grande questão disso é a mensagem que nós pregamos é a mensagem que serve. Mandou não, bro. Aí, ó.
Ah, o Bruno quer entrar. Vamos lá. Ó o Jefferson aí. O Alex. Ó o Bruno aí. Ah, Brunão. E agora? Será que foi? Ah, agora eu tô te escutando, mano. Aí sim, Aí hein? sim. Fiquei no enrolation aqui e tal e Rapaz, eu aceitei Jesus 3 vezes, ó. E aí, como é que tá as coisas aí? Rapaz, eu liguei pro pessoal da TI, eles mandaram reiniciar tudo, eu reiniciei e funcionou. É tipo Windows, né? Inicia que funciona as coisas aí. É, reinicia que funciona. Tá certo. Ó, pra quem não sabe, eu até anotei aqui, Bruno. Não sei se você vai se lembrar que a gente fez uma conexão em 2018. Dia 14 de abril de 2018 foi quando eu, Caramba. vamos dizer assim, oficialmente eu conheci o Bruno, né? E eu falei para ele, cara, o reino dos céus é um reino de amigos, né? E a gente fez aquela conexão lá no Valparaíso entre as duas juventudes e foi algo extraordinário, cara. Meu Deus do céu, quantos Foi. testemunhos a gente teve ali de pessoas que ficaram impactadas, cara, com a sua mensagem, né, a sua ministração, a galera do Recanto. Meu Deus do céu, foi muito top, cara. Foi muito top. Pois é, faz. Cara, assim, eu lembrava mais ou menos, né? Mas foi incrível aquele momento. Foi um dos primeiros momentos, acho que foi uma das primeiras conexões que a gente fez como líder dentro do Relive, né? No JC, né? Relive não, era JC. E foi um em chamas, era um evento já em chamas, né? Que você já tinha chamado para dentro da igreja. E Exatamente. ali a gente teve a oportunidade de ir para a galera do. Foi com louvor, foi uma galera. Eu acho que nesse dia a gente levou um ônibus, eu acho. A gente foi com um ônibus. E a gente levou uma galera do Recanto para lá e depois teve a volta, vocês vieram do Val aqui no Recanto. E a gente, desde então, a gente conseguiu manter esse contato. E quando eu tenho dúvidas sobre Linux também, eu falo com o Jimmy. Né? As horas vagas a gente É, mete a preta. né? E, cara, Ô, Bruno, diga. deixa eu te falar aí, né? O pessoal tá louco para ouvir você. O pessoal aí quer se ajoelhar aí com as suas palavras aí. Né? E mas é o seguinte, mano, eu queria que você contribuísse aí, né, com a experiência que você tem vivido lá no Recanto das Emas, né, em relação à pandemia. Quais são as dificuldades que você tem visto na igreja local, né, e a necessidade de talvez até reevangelizar as pessoas dentro da igreja mesmo, para dizer que para elas assim, ô, você é cristão, você já aceitou a Jesus, você não precisa ter medo, né? Você pode vir para o culto, né? Quais são as suas experiências lá em relação a isso? Então, é, eu, eu até brinquei com a Gabi hoje, né? Minha esposa, eu falei, olha, eu acho que. E eu escrevi um texto esses dias a respeito de igreja local. Cara, eu amo igreja local, eu acho que igreja local é a solução de muita coisa. E esse contexto de pandemia foi bem difícil no início para mim, porque eu não sei viver sem a igreja, assim, eu posso dizer, né? A igreja para mim ela é parte da minha vida, é parte do que eu. Aham, A minha semana é incompleta se eu não for para a igreja, se eu não tiver aquele momento de comunhão, né? E quando você falou sobre a live e tudo isso, e fazendo essa pergunta, a maior dificuldade que eu vejo, por vezes, é que as pessoas elas precisam de fato conhecer o Evangelho, né? De fato uhum, conhecer e saber que Jesus, o fato de ter aceitado a Jesus, é, muda a história da vida dela, né? A gente não vê muito essa coisa hoje, né, do aceitar a Jesus, né? É. isso. Mas eu vim de igreja dos Penteca, né? Eu vim dos Aham, Penteca, apesar de não parecer, mas é quando você vê que houve uma conversão de fato, né? E aí nesse contexto de pandemia a gente viu muita gente, é, cara, é quase que impossível fazer live série com o pastor vindo na live, mano.
É isso que eu tô vendo ali, ó. Ele tá zoando ali, falando É, sobre propaganda, o filme. mas assim, é, para mim a grande dificuldade eu acho que é as pessoas se ligarem, né? E perceberem que elas precisam ser, ter esse anseio de estar na igreja, de estar em comunhão. E de fato, o bispo tem falado algumas vezes sobre reevangelizar os evangélicos, né? E, é, e a gente, de fato, acredito que algumas vezes a gente vai precisar, talvez, nesse contexto, eu posso ser pelo recanto, não reevangelizar, mas lembrá-los do sacrifício de Jesus e da ressurreição, e que Jesus fez coisas maravilhosas e continua fazendo, né? Top E eu demais. acho que é isso. É, ó. Só para te lembrar aí, você pode se vingar do Pastor Vini amanhã. Pode entrar na Ah, vou live estar e aqui. zoar ele. Mas não pode zoar papai, não, né, filho? Ele fica mais tempo com o microfone na mão do que eu. É verdade, tem que tomar cuidado. Mas aí, Bruno, você falando nesse ponto aí, eu até toquei num assunto aqui, não sei se tu chegou a ouvir, né, da crucificação de Cristo, né, que Uhum, um dos ladrões tal aceitou Jesus e tudo mais, né? Isso nos remete ao momento de Santa Ceia na igreja, né? E o que acontece? O momento da ceia na igreja, né? É um momento muito especial que a gente relembra, né? O sacrifício, não só o sacrifício de Cristo, mas a sua ressurreição, né? Esse é um dos maiores, vamos dizer assim, presentes que nós temos, né? E por meio da fé nós acreditamos nisso, que nós vamos ressuscitar junto com Cristo, né? Nós nascemos de novo junto com Ele. E esse momento dentro da igreja é um momento tão especial que faz com que as pessoas elas relembrem, né, voltem talvez até no momento que elas aceitaram a Cristo, né, e renovam aquele voto e diz, não, realmente, né, Cristo morreu por mim e eu preciso tomar vergonha na minha cara, né? Aí acho que bate aquele texto, arrependei-vos, né? Porque, né? Então assim, eu acho quantas ceias nesse período? Acho que umas 4 santas ceias. Você lembra? eu acho que foram as três. E aí a As gente já três, começou as voltas gradativas, né? né? E como é que tem sido esses momentos lá no Recanto? Esses momentos de ceia, é, eu vejo que existem ainda algumas pessoas com um pensamento um pouco fora daquilo que realmente é a ceia, né? Alguns acham que o cara pecou e ele acha que ele não pode mais ceiar. Só um pecador miserável não pode cear, né? Aham. E quando na verdade não. O que Paulo vai dizer é para você se arrepender do que você fez, né? É, fazer uma confissão, fazer uma autoanálise e aí você tomar a ceia, né? Mas eu acredito que a ceia, cara, e esse momento para as pessoas precisa ser esse memorial, né, que você citou aí. Precisa ser esse memorial, mas um memorial de amor. Eu acho que as pessoas por vezes confundem, sabe, muito pelo evangelho que foi pregado para algumas pessoas, de um evangelho duro demais, de um evangelho rancoroso, ranzinza demais. É, e, e, e quando eu olho para a ceia, eu vejo amor o tempo inteiro, né? E eu consigo ver Deus convidando. É um pai convidando para a mesa. É um pai dizendo: vem para a minha mesa, vem sentar à minha mesa, né? Porque é isso. É um pai convidando para a mesa. Não é um chefe chamando para uma reunião. É um pai convidando para uma mesa. E se a gente É, tem essa percepção de um pai convidando para a mesa, muda tudo, cara. é Porque verdade. a gente precisa aprender isso, né? Aprender que a mesa é para os filhos. Exatamente. E esse momento é engraçado, né? Porque assim, vamos dizer, chega a ser algo tão contraditório, porque assim, muitas pessoas estão ceando em casa, né? E elas estão celebrando um sacrifício que Jesus fez, elas creem na cura, né? Elas creem na coisa toda, assim, né? De uma forma,
porque isso completa, né, o evangelho, vamos dizer assim, né? Esse momento da ceia, vamos dizer assim, traz uma falta que existia dentro do ser humano, né? Preenche ele, né? Se batizou no Espírito Santo, desceu as águas e tudo mais, e a ceia traz aquela vida de novo, né? Mas ao mesmo tempo as pessoas estão dentro de suas casas, às vezes ceando com medo, né? Então assim chega a ser algo tão contraditório, né? Que eu acredito que acho que não sei se foi numa live do Bispo, mas a frase foi bem assim: o que será depois da pandemia? Né? Eu acho que a grande pergunta é o que será dos cristãos de uma forma geral depois da pandemia? Né? O que será da igreja local depois da pandemia? Né? Será que a gente vai ver as pessoas que a gente estava acostumado a ver dentro da igreja? Né? Então é uma pergunta que fica, né? Não sei se você tem pensado, se preocupado em relação. Eu acredito que sim, né? Um cara tão pastoral como você, né? Então, quando eu olho para a igreja, cara, eu sou o tipo de pessoa que termina o culto, termina as ministrações, eu vou para a porta da igreja às vezes, né? Para despedir do pessoal e tal. A gente tem no Recanto um costume muito. Eu e o Pastor Vini, quando o Pastor Vini estava lá, a gente fechava a igreja todo culto. Todo culto a gente fechava a igreja. A gente era os últimos a sair da igreja, né? Os exemplos. Porque, né? Mas na verdade é que a gente ficava conversando, cara. A gente ficava conversando com as pessoas, né? E ficava lá todo mundo junto conversando. E esse é o ponto central para mim de se ter uma igreja. É o poder compartilhar com os meus irmãos as minhas angústias, os meus medos. É um poder, sabe, de comunhão, sabe? De olhar para a igreja e saber, cara, eu não estou sozinho nessa. Né? Quanto as pessoas podem recorrer à igreja nesse momento, sabe? As pessoas, Uhum. as pessoas vão voltar quando? Né? Mas e quando elas voltarem, elas vão ter alguém? Né? Quando a gente falou aqui, a gente conversou um pouco antes sobre o que seria, né? O que a gente falaria ali. Eu até anotei algumas coisas, porque quando você falou do evangelismo, né? E essa importância do evangelismo. Eu acredito que o evangelismo e a igreja, elas se unem de uma forma. O evangelismo, ele aponta para Deus. E a igreja é resultado do evangelismo. Então, todas as Sim. vezes que alguém está evangelizando, você está apontando para Deus. E a comunidade é o resultado desse evangelismo. E quando eu olho para isso, quando a gente lê o texto lá de Atos, vai dizer que eles viviam em comunhão. Né? Eles viviam no partir do pão e na comunhão, e eles repartiam tudo, e eles repartiam tudo que eles tinham. Então, essa, para mim, é o princípio mais simples de eu olhar para uma igreja local. É de olhar para a igreja local e pensar assim, cara, quando eu não estiver bem, eu posso ir lá. Quando eu não estiver bem, eu posso ir na igreja. Ah, Bruno, só quando não estiver bem? As pessoas vão quando não estão bem, geralmente. Entende? Não tem como. As pessoas vão quando não estão bem. E a gente tem que estar de braços abertos. As pessoas às vezes olham e falam assim, mas as pessoas só procuram a igreja quando não estão bem, meu Deus. Cara, mas aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, que você estava falando há pouco na live, se ele não tivesse na cruz, ele não tinha encontrado Jesus. Exatamente. O maior momento de desespero daquele cara fez ele encontrar Jesus. E Jesus não virou para ele e falou assim, agora que você precisa, você vai vir atrás de mim. Quando você estava de boa lá, você não vê. Jesus não vira para ele e fala isso. O que Jesus fala ainda hoje estará comigo no paraíso. Sabe? Então, Exatamente. assim, eu acredito que muita gente vai começar a consumir esse conteúdo online, a viver essa igreja virtual, a viver essa igreja online. A gente de áreas de tecnologia sabe disso. Tecnologias é muito rápido, o cara vai estar no conforto da casa dele. Eu particularmente não consigo. Eu confesso que quando tem culto online e eu estou em casa, eu não sou o cara que presta mais atenção. Num culto online ali. Eu preciso estar na igreja, eu gosto de estar na igreja. Mas a gente precisa estar pronto para receber essas pessoas de volta. Né? Para abraçar, para cuidar, para que essas pessoas que não sejam evangelizadas. Eu tenho visto muito
um trabalho muito legal que vocês têm feito no Enchamas, tanto no Recanto quanto no Guará, na Ceilândia, eu acho que voltou essa semana, né? Que é Isso de, voltou hoje. cara, voltou hoje, né? De abraçar, cara, né? De abraçar as pessoas, de mostrar para as pessoas. Eu acho que um grande marca para mim do Enchama sempre foi, beleza, a gente conseguiu conquistar alguém, mas e agora? Para onde eles vão? Eles têm uma casa, É, né? O verdade. cara, o Léo vai lá e evangeliza o cara, e ministra uma canção, faz um evangelismo profético por meio de uma palavra de conhecimento, por meio de uma palavra revelada que Deus deu ali para ele naquele momento, deu uma palavra de conhecimento a respeito do futuro de uma pessoa. E como é que aquele cara vai viver aquilo? Ele vai ser forjado dentro da igreja, né? E quando ele chegar na igreja, ele vai ter as pessoas que vão abraçar ele. Eu acho que e dentro dos podcasts a gente tem tratado sobre isso, na realidade, os 5 ministérios eles se completam, eles não são separados, né? O Jonathan que está aqui hoje, né, na live, que ele até comentou, ele é fruto do Enchamas, cara. O Jonathan, Ah, ele o primeiro lugar que ele foi no Enchamas, e aí hoje a gente tem o Jonathan como um cara que coopera com tudo dentro da igreja local. Então, quando a gente percebe isso, a importância da igreja entender o todo, né, não separa as coisas, sabe? É um completar, né? O evangelismo apontando para Deus e a comunidade sendo resultado do evangelismo, e a igreja olha para o todo naquele momento, e aí eu começo a formar aquilo que eu até coloquei aqui como os novos pescadores, porque essa é a base para mim que eu consegui construir pensando nisso tudo, orando a respeito disso que a gente ia falar hoje. Então, a preocupação que eu tenho com a igreja e se as pessoas vão voltar eu preciso ter uma igreja muito que ama as pessoas, sabe? Muito pronta a amar as pessoas. E essas pessoas que amam precisam revelar esse amor ao outro, precisam levar esse amor ao outro, né? Então, eu acho que eu fugi um pouco da sua pergunta, mas nada, mano. mas, mas, É, mas eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que a gente vai ter uma igreja local muito forte, a gente vai ter uma igreja em cidade sendo muito forte, mas a gente também vai ter novas pessoas. Eu acredito muito que essa colheita, que tanto tem se falado, chegou à estação mesmo, da gente ter uma colheita muito grande. O bispo ministrou sobre isso, ele liberou uma palavra sobre isso. Quando a gente olha para isso, né, as pessoas sendo abraçadas, a gente brinca com o PP, né, que é o Mano Brown do condomínio, né? Mas, cara, eu fico olhando a multiforme graça de Deus de juntar uns caras, tipo o PP e o Léo, que são até de gerações diferentes, mas que os caras estão queimando pela mesma coisa, é, né? De pegar um cara, tipo, como o Léo e conectar com você, e tem o Davi lá de Itaguá também, né? E aí você pega outras pessoas, cara, e Deus vai unindo essas pessoas para mostrar que não existe uma separação, sabe? Entre, eu só posso andar com essas pessoas, eu só posso. Cara, é para todo mundo, sabe? É todo não, mundo, e a igreja é isso. A igreja é a multiforme graça de Deus, essa loucura, esse escândalo, né? Vai chamar a igreja é um escândalo. Porque na é, igreja, cara, as pessoas conseguem viver em comunhão sendo totalmente diferentes. Na igreja não tem ideologia sabe, não tem verdade. o feminismo ou o machismo. Não, cara, existe um só, que é Cristo, e todos somos um com Cristo. Então, para mim, a igreja, as pessoas vão voltar e a igreja vai estar pronta para receber essas pessoas. E mais que pronta para receber, a igreja vai estar pronta para receber novas pessoas, que essa pesca que vai ser feita lá fora. Há muito tempo atrás, eu ouvi uma mensagem de um pastor e ele disse que existem no mínimo 2 tipos de pessoas na igreja: os que vão à pesca e os que consertam as redes,
né? E que a Ó, gente tem essa consciência, né? E que a gente tem essa consciência de que o ministério pastoral, o ministério apostólico, profético, de mestre, por vezes ele vai consertar uma rede, sabe? Ele vai, sim, mas quem a gente tem que dar subsídio. Eu acho que a gente viveu no Brasil um momento muito ímpar quando a gente viveu um avivamento de evangelismo ali, né? As pessoas, eu não, sim, o Pastor Vini é o historiador da história aí, mas acho que nos anos 90, anos 2000, a gente viu muita formação de banda, a gente viu muito festival, muito show, onde o, o, o que acontecia era as pessoas se converterem. Tinha a música dos novos convertidos. Você se convertia, você escutava Oficina G3. Né? O cara se converteu, era Oficina Metal G3, Cássio Nobre, Barnett. Metal Né? Nobre. Metal Nobre, Metal Nobre. Então, assim, a gente viu isso. E aí agora a gente vê muito uma questão profética. Mas o evangelismo, ele precisa continuar acontecendo e tendo essa ênfase. Então a igreja não pode parar de simplesmente olhar e falar assim, não, agora a gente é só profético, né? A gente não é excludente, sabe? Ou é profético, é evangelístico, não. É profético, é evangelístico, é apostólico, é pastoral, é construir uma igreja no fundamento, entende? É construir Top. uma igreja fundamentada nisso. Muito bom, cara, essa sua visão do todo, né? E eu penso também que, assim, decidir viver o evangelho é fazer com que as pessoas saibam escolher viver o evangelho dentro da igreja, né? Porque a gente prepara as pessoas para esses tipos de momentos, né? A Bíblia ela não nega que nós passaremos por momentos difíceis, né? Mas que a gente tivesse bom, assim como Jesus teve, né? Para a gente vencer as dificuldades e vencer as lutas. Então, o que eu acho importante do trabalho dentro da igreja, né? O trabalho pastoral, pessoas dizer para elas, olha, vocês fizeram a melhor escolha da vida de vocês e não importa o que aconteça, Jesus ele vai sempre estar do lado de vocês, né? Ou seja, a forma como é apresentado o evangelho para as pessoas, desde lá da rua até a chegada, né, para vocês, para os pastores, né, cuidam, tiram os carrapichos das pessoas, né, conta a história, importantes para Cristo, né, é algo muito fundamental que às vezes a gente, foi como foi falado aqui, acho que pelo Léo nos comentários, né, é o funil ali do evangelho, né, a gente pega as pessoas, leva para dentro da igreja, aonde vocês tomam de conta e dá o leitinho, depois vem com um arrozinho com feijão, nutre as pessoas para que elas se fortaleçam, né, e que elas de fato vivam isso. Então, assim, quando a gente coloca aqui, a gente já está caminhando para o final, quando a gente fala sobre um evangelismo profético, Bruno, a gente não nega do básico e do que já funcionou, né? A gente não está aqui para reinventar a roda, né? Assim como você muito bem falou na ministração, né? No RLV, não. Mas quando a gente diz que a gente quer agregar o profético para o evangelismo, é dizer o seguinte: olha, além de mostrar para você o plano de salvação, eu vou te apontar o futuro. É Porque isso. quando a gente diz para a pessoa, né, apresenta ali o plano de salvação, né, para aquela pessoa, aquela coisa toda, né, olha, hoje vocês têm esses benefícios por ter aceitado a Cristo, né, mas assim, a gente não se resume mais a nossa mensagem na rua em dizer para as pessoas, João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que hoje elas são salvas. Não. Além disso, a gente na rua está fazendo algo profético, quer dizer, olha, o seu futuro a partir de hoje ele será totalmente diferente, porque você deu lugar para a pessoa mais extraordinária do mundo, que é Jesus Cristo de Nazaré, né? Ou seja, a gente vem com o profético, ama aquela pessoa, constrói algo dentro do coração daquela pessoa, fortalece ela
né? E assim, mano, é algo surreal, porque a gente vê na rua as pessoas, cara, sedentas, com fome, as pessoas se ajoelham, né? Teve um momento ali no Guará, Bruno, que foi algo incrível. O cara assim, ó, se ajoelhou no chão, que ele falou assim, ó, mano, eu não sei o que aconteceu, mas quando eu passei aqui próximo, tinha algo muito diferente aqui. Então, assim, a presença de Deus, né? Aquela presença que traz aquela atmosfera profética, atmosfera de vida, aquela atmosfera que transforma de fato a vida daquela pessoa, né? Então, é desde a rua até o trabalho essencial dentro, é onde faz muito bem na Igreja do Recanto, né? Junto com toda a galera que está lá. E eu acredito que é através desse trabalho em conjunto, né, dos 5 ministérios ali, que a gente vai fazer com que a chave vire na vida dessas pessoas. Né? Então, queria que você finalizasse aí, né, o que você pensa, né, a respeito, assim, de uma forma bem consolidada, né, como você vê a importância do evangelismo profético, né, para o tempo atual. Então, acho que quando a gente olha para isso, né, como eu falei, a gente não vai ser excludente, a gente vai incluir. É como se eu tivesse uma nova habilidade, né? Eu sabia ser evangelista, agora eu sei ser evangelista e sei ser profético. E quando eu uno os dois, sabe? Eu ganhei uma nova habilidade, eu ganhei uma nova skill ali e eu posso fazer isso. Agora eu posso ser um evangelista profético. E esse evangelista profético, ele, vendo tudo que a gente pode construir, caminhando, juntando esses dois ministérios, essas duas funções, vamos dizer assim, as duas unções, né? Até para usar aí mais ou menos o termo que o Léo usou, do funil do céu, usando essas duas unções, profética e evangelística, quando a gente leva isso, porque eu acredito ser muito mais efetivo e muito mais assertivo até, mais do que eu chegar para a pessoa e falar assim, Jesus ama você, ele quer transformar a sua vida. E a maioria das pessoas vai virar para você e vai responder, eu sei. Sim. Isso eu sei. Mas quando eu chego e eu tenho uma palavra de conhecimento para essa pessoa e eu entrego essa palavra, eu de verdade, eu me surpreendo com Deus todas as vezes que Deus para falar com uma pessoa. Porque ele sabe o nome das estrelas. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de um cidadão. Ele controla todo o universo, mas ele para entregar uma palavra para uma pessoa de uma situação específica. É. Então isso é um amor que constrange, cara. Isso é um amor que constrange. Então eu acredito que o evangelismo profético ele tem um caminho muito poderoso a ser construído, né? E vocês têm construído isso dentro do Em Chamas. Né? Hoje eu tenho visto até mais de perto que o Bruno e a Maia aqui no Recanto, a gente tem uma proximidade maior. Então, quando eu observo isso, eu vejo eles fazendo isso, desde ações simples, como entregar um café, um leite, até entregar uma palavra. Né? Porque quando o cara chega lá e me entrega um café e uma palavra de conhecimento, é tipo assim, toma um café e de brinde uma palavra de conhecimento que vai mudar a sua vida. Né? É um negócio muito louco, cara. Porque Deus está revelando o futuro, Deus está construindo o futuro. E eu acredito que o evangelismo vai ser muito proveitoso. Eu acredito que esse tempo de se dispor a ser esse evangelista profético vai conseguir fazer essas coisas e vocês vão conseguir, de forma muito ímpar, né, construir um caminho para que outras pessoas venham. Né? Eu acredito que vocês estão desmatando, na verdade. O pastor Vini sempre usava isso e ele sempre falava algumas coisas. Ele falava assim, a gente está desmatando alguns lugares aqui, floresta adentro, a gente precisa desbravar, desmatar não, senão o pessoal vai vir brigar comigo, né? Ah, tá desmatando. Mas desbravar um caminho, né? E eu acredito que vocês estão fazendo isso. E eu acredito muito no evangelismo profético. Acredito que o evangelismo profético tem uma caminhada muito grande a ser feita, a ser construída. E para mim, esses 3 pontos de fato que eu falei é o evangelismo apontando para Deus, a comunidade sendo o resultado do evangelismo e o evangelismo e esse trabalho sendo o resultado final,
mais pessoas indo para a colheita. Os campos já estão brancos e onde estão os trabalhadores? Eu acredito que os trabalhadores eles ainda nem chegaram na seara, mas a seara já está esperando eles. E é isso que esse evangelismo profético vai fazer, trazer essas pessoas para que a seara fique pronta. Que a seara que está Uau. pronta seja, haja colheita, né? E a gente viva de fato essa colheita. Amém. Glória a Deus, mano. Cara, então é isso aí. Eu acredito que nós estamos construindo juntos, né? Algo para a próxima geração. Eu creio muito nisso, né? Essas palavras proféticas que estão sobre nós. Existe o Pastor Vini, né? O gigante, nosso pai aí, e nós estamos junto com ele nessa missão. E assim como você, eu acho que nós estamos, de fato, eu sinto isso, né, dentro de mim, que não é apenas uma amizade, né, fora da igreja, mas não é algo só ministerial, mas é porque nós estamos, é, é, nós vestimos a camisa e nós estamos construindo algo junto, né, juntos, para que a próxima geração elas consigam ir muito mais longe do que nós estamos indo. E é isso aí, mano. E, mano, não Que sei se para todo. foi. E aí? Deu uma travada esse negócio. Tá me ouvindo, mano? Bruno ficou um pouco mudo lá, mas é isso aí, gente. Né, eu quero agradecer aqui o Bruno, né? Que Deus te abençoe, mano. Muito obrigado por estar com esse momento aqui com a gente, né? Liberando essas palavras, né? Um momento proveitoso, né? Que Deus possa te abençoar, você, a Gabi, e tamo junto nessa. Pessoal, um grande abraço. Amanhã nós estamos aqui novamente com o nosso mestre. Então, fique com Deus. Boa noite para vocês. Valeu!